Olá, você, pessoa criada única e especial, simplesmente se alegre em mais esse dia, em mais essa semana que se iniciou ontem com a ressurreição de Cristo, a lembrança do que Ele fez por nós, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, para que pudéssemos ter vida, vida em abundância, felicidade verdadeira e alegria completa. E nós vamos dar a sequência nessa semana, nos alegrando nesse ato grandioso que o Deus homem fez por nós, para que pudéssemos estar livres das amarras dos pecados que nos aprisionava, nos prendia, para que pudéssemos viver a cada dia livre, leve e solto, na paz verdadeira, na alegria completa que temos nesse relacionamento com Ele. E o tema de hoje ele vai ser a sequência disso, perdão. Vamos entrar em adoração e vida. Perdão, adoração e vida. Você que está aí pela primeira vez, esse canal foi criado exclusivamente para você que não o conhece. Deus pediu que eu abrisse esse canal em setembro de 24 e eu prontamente, imediatamente obedeci e aqui estou para ser boca de Deus para você, para que você conheça essas boas notícias de Jesus, do perdão, da salvação, da paz e da alegria completa. Sou Vladimir Esperança, seguidor de Jesus, discípulo sacerdote das boas notícias da salvação para você. Você que já o conhece, que está comigo já há um tempo, peço que você continue naquele compromisso grandioso, extraordinário, incrível que é estar orando por mim, porque eu estou orando por você, para que a gente cresça em sabedoria, em conhecimento, em entendimento, em discernimento, em unção de Elias e de Eliseu, esse conhecimento, sabedoria, entendimento, discernimento de Salomão, triplamente eu tenho pedido para mim e para você. E assim, os céus vão se alegrar com a gente e principalmente essas orações vão estar interferindo também diretamente àqueles que não conhecem, para que eles, ao ouvir essa reflexão, essa palavra, tenham um encontro, se arrependam e mudem de vida, venham a curtir uma novidade de vida. E o texto que eu vou usar hoje para essa sequência de perdão do que Jesus fez por nós, na cruz e ressuscitando, eu vou falar sobre a mulher samaritana. Eu acho uma das histórias mais lindas de perdão, do Pai através de Jesus por nós. É quando Jesus estava em um momento, em um local, e os fariseus estavam começando a falar que os discípulos de Jesus estavam batizando mais do que os de João. E aí Jesus, ouvindo aquela resenha toda, como ele não gostava de holofote em cima dele, ele simplesmente, sabendo disso, ele saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Só que ele falou assim, era necessário eu passar por Samaria. Olha que impressionante. Quando Deus quer buscar alguém, e muitas das vezes
você não se aceita pelas suas falhas, pelos seus pecados. E aí Jesus, ele começa a ir atrás de você e tentar ajeitar você, a perdoar você. Ele está correndo atrás, ele está indo atrás. Ele quer que você o conheça, mas você que vai precisar tomar essa decisão. E aí Jesus, ele me chega em Samaria justamente no horário próximo ao meio-dia, um calor intenso. E ele chega na cidade chamada Sicar, que é um poço que Jacó fez para o seu filho José. E Jesus se assenta à beira do poço, por volta de meio-dia, os discípulos foram comprar comida. E nisso chega uma mulher samaritana, justamente ao meio-dia no calor. Mas olha o incrível, porque as mulheres geralmente iam buscar água mais cedo no poço, até porque tinha a questão de não poder se misturar homem com mulher, homens com mulheres, então elas iam mais cedo e depois os homens iam. Só que essa mulher chamada samaritana, ela ia ao meio-dia porque ela tinha um problema com ela, algo com ela que afetava, que mexia com ela, com a história dela, com o emocional dela. E ela ia ao meio-dia para poder fugir das outras que iam de manhã. E aí ela chega para tirar água e começa aqui uma resenha, uma narrativa de Jesus com ela. A mulher samaritana perguntou para ele, primeiro disse Jesus, no versículo 7 de João, capítulo 4, depois você lê com calma, que vale a pena você pegar esse capítulo e dar uma estudada, uma analisada. Grandioso as entrelinhas que tem aqui. A mulher samaritana, Jesus pergunta para ela, dê-me um pouco de água. E aí ela fala, Senhor, sendo tu judeu, me pede a mim uma samaritana água, olha aí. Porque ela sabia que tinha essa rivalidade. Os judeus não se davam com os samaritanos. E às vezes uma facção não dá com a outra, um bairro não dá com o outro, uma torcida não dá com outra. Mas Jesus, ele não olha nada disso. Ele não analisa nada disso. Jesus, ele é direto e reto. Ele está preocupado com você, com o seu ser, com a sua alma, com a sua consciência. Ele quer te transformar para que você seja a luz, um farol, para que possa transformar outros. Aí Jesus, ele fala o seguinte, se você conhecesse o dom de Deus e quem ele está lhe pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva, porque Jesus estava querendo matar simplesmente a sede. Mas Jesus, ele é a água das águas. Quem o conhece jamais terá sede espiritual, jamais vai ficar fugindo, como a mulher samaritana está fugindo. E aí ela fala assim, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu bem como seus filhos, seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, ou seja, quem ficar nos seus problemas, fugindo dele, se escondendo dos outros, vai continuar tendo sede espiritual. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha que lindo. Ele está falando, vem que eu vou te dar paz verdadeira e alegria completa. Você vai poder enfrentar todos os desafios, toda a cilada do príncipe desse mundo, e você vai tirar de letra. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
Aí a mulher samaritana, Senhor, então dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Olha como ela estava aflita, necessitada de algo novo. E aí é que entra o X da questão. Jesus, ele vai ao ponto. Jesus, ele vai na ferida que precisa ser tratada. A minha, a sua, a de todos nós. A ferida precisa ser tratada, curada, cicatrizada. E você só olhar para ela e lembrar com grande alegria e prazer do que ele fez por você e por mim. Aí Jesus fala para ela, então vamos fazer o seguinte, vou te dar dessa água, mas antes vai chamar teu marido. E aí vai começar uma resenha aqui, porque ela teve 5 maridos. Olha só o turbilhão de emoções dessa mulher, dessa auxiliadora, que provavelmente ela não era, ou provavelmente os maridos que ela tinha não era um excelente sacerdote. E aí, como a gente não sabe, e não cabe a nós também saber essas entrelinhas, porque não vai interessar, porque o que interessa para nós não é a roupa suja que ela vai ter que lavar. O que interessa para nós é a pessoa dela, é a alma dela, ela ser transformada, aquela pessoa que está na sua nação, no seu mundo, ser transformada. Problemas, as roupas sujas a serem lavadas, deixa com cada um. E aí ela teve 5 maridos, e o que ela estava atual não era provavelmente um amante. Não fala, mas dá a entender. Também não tem problema, esse não é o caso. E aí Jesus fala para ela assim, vai chamar o teu marido. E aí ela responde com toda a franqueza e sinceridade, outra característica incrível que Jesus lhe considera, a simplicidade, a humildade e a sinceridade. Aí você ganha tudo com ele, você ser sincero, direto, reto, sem alongar o jogo da vida, o game, já ir direto, ganhar tempo. Não tenho marido. Aí Jesus, na simplicidade, no amor imenso, na grandeza dele, ele fala, você falou corretamente que não tem marido. Jesus não acusa, Jesus não aponta, fica afrontando, não, ele simplesmente não vou falar, é verdade, você não tem marido. O fato é que você já teve 5, Jesus fala. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Olha a resenha de Jesus, o bate-papo. Calmo, sereno, tranquilo, ali sentado com ela, tomando uma água que não mata a sede espiritual, mas mata o cansaço, aquela água de poço geladinha, gostosa, e ele ficou ali com ela, trocando essa ideia, essa resenha. E aí a mulher fala assim, eu vejo que é profeta, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus vai tocar nesse ponto impressionante, incrível e crucial para o nosso dia a dia, a questão da adoração. Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de Deus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, e que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha só, Moisés dizia que era no monte. Aí vem os judeus e diz que é em tal monte. E a verdadeira adoração, quando Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou e foi para junto do Pai, é em espírito e em verdade. A adoração é onde você está. Não é no local lá que você participa de domingo, de domingão, na escola dominical, que você fala, eu vou ao culto. Não, você não vai ao culto. Você vai celebrar. Você vai lá para celebrar com os cânticos. Você vai lá para ter comunhão com os irmãos. Você vai lá para ouvir uma palavra, para se alimentar. Simples assim. Culto. Paulo aos Romanos ele fala, culto é um culto racional. É você e Deus. Aonde você está, ao acordar, no escovar dos dentes, no tomar do banho, no café que você toma, quando você está no seu carro, no táxi, indo para o seu trabalho, no seu trabalho, no almoço, no café da tarde, no happy hour, na janta, ali pode e deve ser a sua adoração. E fazendo parênteses, um momento incrível para fazer uma adoração é no trânsito. Quando você está no trânsito, porque cá entre nós, o trânsito no Brasil, nas principais cidades, está terrível. E eu sei do que eu estou falando. Mas como você pode tirar de letra um trânsito enlouquecedor que é esse que nós temos e que o mundo tem? Adorando. É você estar ali no seu carro, curtindo o seu carro, olhando para o seu carro, olhando para o painel, olhando para o volante, olhando para o console. Olha para ele, você não adquiriu, você não comprou o carro que queria. Curta o seu carro. Se alegre com o seu carro. Você não vai se alegrar se você não tiver. Enquanto você não tiver, o Espírito Santo você talvez não vai se alegrar. Se comprou, mas você já está ali. Mas quem conhece vai curtir o carro, painel, volante, vai curtir uma música e vai estar adorando naquele trânsito até chegar no local, no destino que precisa. Adoração no trânsito é um dos lugares fantásticos para você manter a paz e o equilíbrio. E é isso. Entenda que adoração é em qualquer lugar. Não é lá no local. Você pode até adorar lá no local, mas você vai adorar segundos, minutos, porque lá não é para isso. Lá não é para isso. E eu já falei para que é. Adorarão em espírito e em verdade, que eu e você, nós possamos nesse dia tirar realmente, nessa tarde e noite, para adorar o Eterno. Porque Ele nos faz respirar, porque Ele nos faz acordar, para nos dar vida e vida em abundância. Paz verdadeira, alívio, para a gente enfrentar os nossos desafios diários. É um relacionamento incrível quando a gente se rende totalmente, 100%, cabeça, tronco e membros, mente, alma e espírito. E simplesmente pergunte, Jesus, o que tu quer que eu faça? Em seus passos, o que tu faria nessa caminhada de hoje? E aí a mulher, depois que Jesus fala que é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e verdade, aí disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Aí Jesus declara, eu sou o Messias, eu sou a pessoa, eu estou falando aqui com você, tomando essa água fresca e agradável. Naquele momento os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao ver Jesus conversando com a mulher, mas ficaram quietinhos, não falaram nada.
porque está conversando com ela, eles indagaram. Então a mulher, olha aqui, quando Jesus falou que era quem ele estava esperando, houve uma mudança radical na vida dela. Que ela deixa o cântaro e volta à cidade para dizer ao povo: venham ver um homem que me diz tudo que eu tenho feito, será ele, não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram onde ele estava. Ela deixou o cântaro, simboliza aqui os problemas, os fardos, as cruzes que nós temos que entregar aos pés de Jesus. Ela larga a saia e começa a testemunhar de Jesus, simples assim, sem aquelas regras, aqueles mimimis que muitos aí inventam e criam. Direto e reto, ela já saiu e foi contar, e muitos vieram ver o que tinha acontecido. E depois você dá uma lida aqui para a gente resumir a história, que é linda, mas já está o tempo alongando. E aí no 39 fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Olha só, ela foi na nação dela, no mundo dela, e falou: achei a pedra preciosa, achei o diamante, achei aquele que a gente nunca mais vai ter sede espiritual. Vamos ter abundância, rios de água viva fluindo da gente. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou mais 2 dias. Olha o amor de Jesus, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Olha que lindo você poder falar, você poder ser boca de Deus com simplicidade, objetividade, mas com poder e unção que Ele te dá, já te deu, está em você, e muitas das vezes você não usa. Fica tímido, desanimado, pensa que não tem, pensa que não é, mas você já é. Você já é um sacerdote com unção, com poder para ser usado simplesmente quando for necessário usar. E Deus vai te usar a tempo e a fora de tempo. É você só estar atento. Olha a rima. Observando o seu mundo, observando a sua nação. E Deus fala para você: vai lá, fala, anuncia, faz, que eles vão ficar extasiados, sabendo que realmente eu sou o Salvador do mundo. Falamos de perdão de Deus na cruz, ressurreto, o perdão de Deus para com essa mulher incrível que estava passando por uma luta, uma angústia dentro dela, com ela mesma. 5 casamentos, o atual não era. E Jesus olhou simplesmente para aquilo que ela tinha de grande dentro dela. Esse é o segredo, meu irmão e minha irmã que está aí comigo, e você que vai ser irmão e irmã. Olhar para aquilo que as pessoas têm de valor, de grandioso, porque falhas todos nós temos. E nós não temos que estar olhando para isso. Quando você perceber que você vai olhar, bate no dedo e já dá segundos para isso. Olha para aquilo que a pessoa tem de grandioso, de valoroso, e que ela só precisa dessa palavra que pode sair da sua boca com poder para transformar
e dar uma nova vida para essa pessoa que está aí na sua nação e no seu mundo. E aí ela vai poder ter perdão, e aí ela vai poder adorar onde quer que ela esteja, no trânsito, na cozinha, no lazer, com a família ou com os amigos, ou ela sozinha numa caminhada. Ela vai poder adorar ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, aquele que nos dá vida e vida em abundância, paz verdadeira, alegria completa, perdão, adoração e vida. Que assim seja. Eu oro diariamente para que eu e você que está aí comigo, você que está aí a primeira vez, eu oro por você todos os dias, para que eu e você, para que possamos levar essa palavra única que está no nosso manual, para que outros possam experimentar diariamente o que a gente tem experimentado. Que assim seja, que você tenha um resto de tarde dessa segunda-feira e dessa semana que só está começando, uma noite incrível, dia novo, uma terça-feira maravilhosa, uma quarta-feira incrível, se assim Deus permitir, e retornamos para o café da tarde com esperança na quarta. Teremos novidade, um grande prêmio da Fórmula 1 no calendário, provavelmente sentei com os organizadores, falei do projeto, provavelmente pelo calendário vai ter que ser para maio, e quando eles verem, olharem o traçado do circuito, eles vão ficar pasmados, eles não vão acreditar. Vai bater em Mônaco, nesse circuito de rua, vai ser espetacular, aguarde. E teremos também um torneio, teremos também uma prova, melhor dizendo, de exibição de natação. 3 grandes nomes da natação mundial e nacional vão estar presentes. Novidade também, não posso falar, só estou vendo a questão de data, de agenda, para a gente ter essa prova de exibição de natação e provavelmente, se tudo der certo, em maio vai entrar esse circuito, esse traçado novo na Fórmula 1 que o público vai ficar extasiado. Tá bom? Então, uma semana incrível, abençoada para você, para sua família, e um abraço ágape em seu coração, e até quarta-feira.